Oi, Vitor, Como tudo bem, rapaz? eu vou repetir aquilo que muitos dos seus alunos e seguidores falam, seja bem-vindo, mestre Francinato. Eu já Obrigado, sei que eles te obrigado. chamam de mestre, é ou É não é? verdade, é verdade. A Então gente seja muito bem-vindo. é uma honra aí, viu, Vitor, estar participando com você aí do seu perfil. Sabe que é, mesmo sem te conhecer, eu já tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E, inclusive, em um dos meus livros eu cito bastante é, material seu, né? Texto, vídeo que eu já assisti lá no seu canal. Deixa eu só ajeitar aqui o tripé. E que realmente tem feito uma diferença muito grande na vida dos médicos. Então, parabéns primeiramente pelo seu trabalho e é uma honra, primeiro, você ter aceitado o meu convite lá atrás para a Retomada Triunfante, onde você falou sobre o marketing médico durante o período de pandemia. E agora, né, aqui você me convidar para o seu perfil, estou honrado e vamos fazer uma excelente live aí. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Vitor. Ah, com certeza, com certeza. Assim, você disse que utilizou alguns materiais nas suas apresentações, principalmente nos livros. E eu já, de antemão, já te falo, já algumas dicas que você dá nos vídeos. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas já está na lista. Eu tenho sempre uma lista assim, de próximos livros, já está na lista que eu quero ler recentemente o seu. E vamos lá. Para quem aqui está escutando e não sabe de quem se trata, quem é o Francinaldo, o que ele faz da vida e tudo mais, vamos deixar esses primeiros minutos para você se apresentar, contar um pouquinho da sua experiência, tanto na medicina, né? Quem é você na medicina e tudo mais, e também na área dos cursos e do que você foca realmente, que é finanças. Bom, Vitor, eu posso dizer para vocês assim, que hoje eu sou um médico, neurocirurgião, que como praticamente todos os outros médicos, focou muito na carreira médica, na carreira médica entenda exercício da medicina, né? Ser um bom médico, fazer uma boa residência, cursar uma boa faculdade, fazer pós-graduação, fazer uma série de cursos nacionais e internacionais, se subespecializar, né? Então eu foquei muito nisso durante boa parte da minha carreira, até eu perceber que eu era um instrumento para outras pessoas enriquecerem, né? Então eu percebi isso a duras penas, né? É, tendo sérios problemas financeiros por não saber cuidar do dinheiro que eu ganhava. Então, apesar de ganhar bem, eu vim do interior do estado do Pará, da cidade de Abaetetuba, né? Tive que vencer uma série de obstáculos. Quem quiser pode ler minha história no Infomoney, no portal UOL, que está lá publicada a minha história de vida, né? Como que eu saí de um ribeirinho e me tornei neurocirurgião e independente financeiramente, né? Foram dois grandes saltos aí para quem veio de uma situação tão desfavorável, né? E ao longo de toda a minha carreira venci vários obstáculos, mas eu nunca tinha recebido educação financeira, nem no seio da família, nem durante a faculdade. E por conta disso, mesmo já sendo médico, já estando ganhando bastante dinheiro, que médico, como a gente já conversou aqui, é uma profissão valorizada para quem acha que não é. E aí, então, eu me deparei com a situação, assim, o ápice de tudo isso, né? Ou o ápice não, o fundo do poço, vamos falar assim. Foi o dia que eu, já com a minha esposa e uma filha de 6 anos, na época, já sendo médico, já com mestrado e residente de neurocirurgia de uma das melhores escolas do Brasil, que é a Escola Paulista de Medicina, eu fiquei sem dinheiro para fazer compras de supermercado. Então, esse foi o meu turning point, né, que eu falo, o meu ponto de virada. Foi onde eu percebi que eu sabia ganhar dinheiro, mas não sabia cuidar do dinheiro que eu ganhava. E deste momento em diante, que isso foi em 2003, eu decidi me reinventar, né? Eu decidi que eu tinha que aprender a cuidar do dinheiro que eu ganhava, que eu não podia mais passar por uma situação daquelas tão desfavorável assim. Eu Então eu me dediquei ao aprendizado.
li vários livros, fiz vários cursos, fiz MBA em Finanças e Gestão de Investimentos. Nunca deixei de ser médico, muito pelo contrário, hoje eu exerço a medicina plenamente, só que hoje eu exerço a medicina que eu sempre quis fazer, tá? E aí eu me deparei com mais um obstáculo, viu, Vitor? Todos os cursos que eu fazia, todos os livros que eu lia, com as pessoas com quem eu conversava, como eles não eram médicos, aquele conhecimento não se encaixava no meu cotidiano. Porque a questão de nós termos, por exemplo, eu como neurocirurgião, né? Às vezes eu saio de casa às 7 da manhã e volto 10, 11 horas da noite. Então, todos os cursos que eu fazia, meio que me diziam que eu tinha, que se eu quisesse investir bem, que se eu quisesse multiplicar meu patrimônio, se eu quisesse dobrar meu patrimônio a cada 3 anos com investimento, eu tinha que ficar o dia inteiro na frente do computador, olhando o mercado para saber se ia subir, se ia cair, tentar saber o melhor momento de comprar um determinado ativo, tentar adivinhar o que iria acontecer no mercado. E isso era incompatível com a nossa profissão. Quem é médico, e eu sei que você trabalha muito com médico, aliás, eu acho que só com médico, não é, Vitor? Sim, sim. Então, a gente percebe que a profissão médica ela não permite isso para quem está exercendo a medicina. Então, eu falei, peraí, eu tenho que trabalhar de uma forma, eu tenho que aprender a lidar com o dinheiro de uma forma que eu consiga ser médico e cuidar do dinheiro que eu ganho. Como médico, eu ganho dinheiro, como investidor, eu multiplico esse dinheiro. E foi aí, então, que eu me dediquei a criar uma estratégia de enriquecimento que se chama Enriquecer Faz Bem à Saúde, que é o tema do meu terceiro livro, que foi lançado em 2018 e que é o nome dos cursos que eu dou e dos eventos que eu faço grande parte deles. E essa estratégia caiu assim como uma luva, porque ela permite que o médico continue sendo médico, continue exercendo a medicina, mas que ele enriqueça ao longo da carreira dele, da parte financeira, enriqueça com o trabalho dele e aprende a fazer o dinheiro dele trabalhar para ele. Ele aprende a fazer o patrimônio dobrar a cada 3 anos. Quando eu mandei nos grupos aí, tiveram muitos comentários. Muitas pessoas dos grupos já me conhecem, porque são grupos meus, né? Mas alguns ainda são novos e tal, pessoal. Ah, essa é uma meta muito ousada, como é que é isso? Pessoal, é perfeitamente possível se você souber como fazer. A questão é, qual estratégia de enriquecimento você está usando? E aí, Vitor, hoje eu já somos mais de 3 mil alunos formados no Brasil, tá? Nesse domingo mesmo agora, eu tive uma turma que eu fiz de uma parceria que eu tenho, tá? Foi uma turma até bem interessante. E, assim, é recompensador ver as mensagens que a gente recebe de mudança da vida na vida das pessoas que esse conhecimento de finanças traz. A palavra é liberdade. Então, eu diria que hoje eu sou um neurocirurgião que é livre para exercer a neurocirurgia que sempre quis fazer e que é livre financeiramente e leva essa liberdade para quem quiser ouvir, para quem quiser acreditar, quem quiser colocar em prática e quem quiser fazer. Não é mágica, não é milagre, não é falcatrua, não é informação privilegiada. É simplesmente questão de estratégia. E eu digo até para você hoje, Vitor, e para todos que estão aqui nos ouvindo, que enriquecer faz bem à saúde virou um estilo de vida. Porque ele vai muito além do que simplesmente ganhar dinheiro. É realmente você adotar um estilo de vida de uma pessoa rica, tá? E muita gente acha que o rico é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que se priva, é uma pessoa que é gananciosa. E não é nada disso, pessoal. É muito bom ver essa mudança aí que está ocorrendo nos colegas aí. Muitos colegas já experimentando. Eu estou recebendo aqui um monte de mensagens aqui no WhatsApp. E a palavra que mais resume tudo é assim: Francinaldo, você mudou minha vida. Você me fez enxergar, você tirou aquela venda que eu tinha na cabeça com relação a isso.
Então, realmente é sensacional aí estar fazendo esse trabalho todo. Muito bom ouvir isso, Francinaldo. Eu gosto de falar o seguinte: o que você faz pela sua classe, né? O que você faz É, pelos seus colegas, o que você faz pela sua classe. Eu não digo recentemente, porque a gente já está em isolamento há algum tempo, mas no final do ano passado fui dar uma palestra para uma farmacêutica e era palestra e no final a gente tinha uma mesa redonda ali com discussão e tudo mais. E um dos participantes pediu a palavra e falou o seguinte: ele obtinha a opinião dele, falando que o que eu ensinava, na opinião dele, era totalmente contrário às regras do é, CRM, do CFM, que aquele não acreditava nisso, que era mais algo de oportunismo ligado a charlatanismo e coisas do tipo. E eu ouvi aquilo lá, eu ouvi durante todos os minutos o que ele falou, ouvi o que ele falou e simplesmente eu respondi. Todos os dias da minha vida, e não tem um que eu não recebo um depoimento de alguém falando a mesma coisa que falam para você. Você tirou a venda dos meus exa- olhos, você me ajudou, você fez a diferença na minha carreira e tudo mais. E eu só contei isso para ele. Eu falei, ó, todos os dias eu recebo depoimentos de médicos falando que de alguma forma eu ajudei, porque quem se ajuda é ele, que põe em prática, eu só sou o meio. E qual a diferença que ele já tinha feito na vida dos colegas dele, sendo que eu e você nós já fizemos a diferença na vida de milhares desses seus colegas e eu dos meus alunos. Então eu vejo que a gente tem isso em comum. E agora eu fiquei curioso, você falou para mim de uma certa dificuldade na infância, seja logística, seja, eu já não sei, de questão de se vocês tinham algum tipo de facilidade, se eram já de famílias ricas ou não e tudo mais, mas você falou para mim, Ribeirinho, longe dos grandes centros, aí depois USP e tudo mais. Eu acho que é interessante até o pessoal ouvir 5 minutos da tua história de vida, um pouquinho antes da gente entrar bem nessas questões mais estratégicas de como o médico pode dobrar o patrimônio em 3 anos. sem dúvida nenhuma, né? Eu nasci, então, no interior de Abaetetuba, num local chamado Furo do Limão, que ficava a 2 horas de barco na época, isso foi 1974, da cidade de Abaetetuba, que já era uma cidade ribeirinha, fora, né, da região metropolitana de Belém, tá? É, de família muito humilde, o meu pai, o meu avô era oleiro, oleiro é quem tinha olaria, que produzia tijolo, telha para vender, né? Com 6 anos a gente se mudou para a cidade, mas a gente sempre teve muita privação. Tudo bem, nunca passei fome, isso eu posso falar. Mas era sempre privação de roupa, de brinquedo, de coisas que uma criança queria. Então, com 8 anos, eu comecei a trabalhar. Percebi que se eu quisesse ter as coisas que eu queria ter, eu tinha que trabalhar. Então, comecei vendendo sacolé, vendendo tapioca, vendendo salgadinho, vendendo tudo quanto tipo de tudo que eu podia vender, né, para poder suprir essa necessidade. E foi assim, comecei a estudar com meus 8 anos, sempre percebi muito cedo de que se eu quisesse furar aquele círculo vicioso de ficar naquela mesmice, eu é, teria que tipo, galgar, né, degraus maiores, mas isso nunca foi muito, digamos assim, bem visto pela família, porque culturalmente a nossa família era criança, trabalha, casa, cria filho e dá continuidade àquilo. Mas eu sempre tive esse viés, né? Muitas vezes eu queria estudar e não podia, porque às vezes meus familiares não permitiam e tal, mas às vezes eu acordava de madrugada para estudar, domingo, naqueles horários meio mortos, assim, enfim. Aí, quando eu fiz a 8ª série, eu comecei a gostar de biologia. E aí eu decidi que eu queria ser médico, foi aí. E quando eu falei isso para a família, foi uma ideia assim, de meio que totalmente rejeitada, assim, não, mas como? É impossível, ninguém da nossa família conseguiu e tal. Mas mesmo assim eu continuei o estudo e quando foi para cursar o último ano, eu me mudei para Belém, que era então onde só tinha a faculdade de medicina na época, né? Hoje já tem em algumas cidades do interior do Pará, mas naquela época já era 1992, só tinha a faculdade de medicina em Belém. Mas só que a família não queria que eu me mudasse, né? Por questões financeiras, por questões talvez de credibilidade e até mesmo por questões culturais. Mas mesmo assim eu meio que fugi de casa, né? E me mudei para Belém, morei na casa de um tio meu e ajudava ele, tio Manuel, né? Conhecido como Duquinha. E eu ajudava ele, ele trabalhava moendo caldo de cana. Então, todo dia a gente acordava 4 horas da manhã para moer a cana para levar nas lanchonetes de Belém
antes das 7, né? Porque é o horário que o colégio abria. Aí tudo bem, eu comecei a ajudar ele e estudava. Ajudava ele de manhã, estudava no colégio à tarde, um colégio particular. Que eu pagava o colégio vendendo sacolé na feira, para poder pagar o colégio. E aí, quando foi em 1993, eu passei em primeiro lugar de medicina da Universidade Federal do Pará. E foi, assim, uma quebra de paradigma, né, dentro da família, se eu pudesse, né, colocar dessa forma. Porque, assim, todo mundo passou a acreditar que aquilo era possível, né? E aí, dentro da faculdade de medicina, sempre trabalhando, sempre tendo privações, porque apesar de ser uma faculdade pública, mas a gente tem que comprar livro, tem que ir para congresso, uma série de aquisições que a gente tem que fazer, né, para poder concluir o curso. Eu trabalhava muito durante a faculdade, trabalhava à noite, às vezes. Uma coisa que eu fazia muito era traduzir texto, né, do inglês para o português, para as pessoas que não sabiam. Então, como eu comecei a estudar inglês muito cedo, eu estudava meio que sozinho, então eu traduzia texto e cobrava por isso, enfim. No terceiro ano de faculdade eu conheci a minha esposa e nesse mesmo ano nasceu a Sara, que é a minha filha mais velha, mas eu continuei a faculdade, os pais dela me ajudaram bastante para que eu não precisasse parar meus estudos. Enfim, eu me formei em 98, fui para o Exército, né, cumpri o serviço militar obrigatório, ganhei bastante dinheiro, né? Foi aí que eu comecei a ganhar o dinheiro já como médico, servi na cidade de Marabá, interior do Pará, né? E comecei a experimentar uma vida de abundância que até então, né, eu não tinha. E fui fazendo, né? Ganhava, mas gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava, era uma coisa assim surreal, assim, né? Trabalhava muito e tal. Aí quando eu me mudei para São Paulo para fazer residência de neurocirurgia, continuei trabalhando muito. Cheguei até a constituir uma reserva financeira que deu para alguns meses, mas depois, quando eu entrei para a residência, a renda houve uma queda muito grande, porque a residência ela exige que a gente se dedique muito a ela e quase não sobra tempo para trabalhar fora. Mas aí os gastos continuaram, né? Muito gasto desnecessário. E foi aí que a minha situação financeira começou a piorar, 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 até chegar ao ponto que atrasou aluguel, atrasou condomínio, atrasou o colégio da filha, atrasou supermercado, atrasou cartão de crédito, entrei no cheque especial. Foi um negócio assim muito, muito ruim. E culminou com isso que eu coloquei para você aí do dia do supermercado, porque sempre que eu ia fazer compra de supermercado, eu ligava no cartão de crédito e aumentava o limite. Só que nesse dia não tinha mais, porque como não pagava, às vezes pagava só o mínimo, aí o restante acumulava, ficava juro e tal. E aí foi nesse dia que realmente não tinha mais como aumentar o limite. E foi aí então que eu resolvi dar a minha virada, resolvi, digamos assim, mudar, né, a minha forma de ver, a minha forma de pensar sobre tanto a medicina. Pensei, eu sou um médico bom, eu trabalho muito, eu ganho muito dinheiro, ganhei muito dinheiro lá atrás, né? Só que eu não enriqueci, eu estava pobre, né? Como muitos colegas estão hoje numa situação, talvez não ao ponto de ficar sem dinheiro de fazer compra de supermercado, mas uma pesquisa que a gente fez mostrou que muitos colegas estão muito ruins financeiramente aí. E com a pandemia agora, isso piorou ainda mais. E foi aí então que eu resolvi mudar, Vitor. Resolvi dar o meu ponto de virada. E o que era uma solução para mim, acabou virando uma solução para vários colegas, porque eles começavam a me perguntar, pô, como é que tu faz? Eu quero aprender e tal, e daí as coisas foram surgindo, foram fluindo, e começaram a surgir cursos, palestras, eventos, livros, mentorias e etc. E, enfim, a coisa só cresce, né? Só está crescendo porque o resultado é bom, o resultado agrada, o resultado esperado, muitas vezes até melhor, então as pessoas elas adotam e passam a fazer isso. Então foi assim que eu entrei nesse mundo. Foi numa tentativa de melhorar a minha situação e isso serviu para várias pessoas. Hoje está servindo para vários colegas de todo o Brasil. Maravilha, Francina. Bonita história, parabéns. E você disse o seguinte, na oitava série eu virei para minha família e falei, eu decidi ser médico. Não é, eu vou tentar, ou talvez eu serei médico, ou eu serei médico ou arquiteto. Não, eu decidi ser médico. E aquele seu colega que está em casa, a riqueza
Ser rico também é uma questão de decisão? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu digo hoje, e nos meus cursos eu falo muito isso, né? Que o nosso maior inimigo no processo de enriquecimento somos nós mesmos. Porque nós brasileiros, nós somos educados para sermos pobres, tá? Eu falo isso abertamente. Eu não estou falando aqui da palavra pobre com nenhum cunho, né? Com nenhum cunho pejorativo. É simplesmente questão de cultura mesmo. Nós temos uma colonização, nós temos toda uma história que culminou com essa ideia de que a gente tem que ser pobre, de que a riqueza é algo ruim, né? A gente tem muitas crenças limitantes. Você deve conviver muito com isso. As pessoas, os ricos são desonestos. Dinheiro só traz desgraça. O reino dos céus é dos pobres. Se o médico ganha dinheiro é porque ele é mercenário. A gente ouve muito isso, sabe? E isso, desculpa, não pareça, acaba criando em nós um desconforto quando a gente pensa em ganhar dinheiro, quando a gente pensa em cobrar, quando a gente, né, que você fala muito isso. E às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis. E foi aí então que é uma questão de você tomar a decisão. Porque na hora que você toma a decisão, tal como tomar a decisão de ser médico, você quebra todas essas barreiras, você quebra todos os obstáculos, que são muitos, viu? Para quem quer enriquecer no Brasil, sabe muito disso. Não é fácil, não é trivial, são muitos obstáculos, são muitas incertezas, são muitas inseguranças, mas tal como ser médico, é questão de você decidir. Você decidiu, aí você vai trilhar o caminho para chegar onde você quer. Ótimo. E para os seus colegas, quais são esses obstáculos mais comuns que você consegue enxergar e até, se puder dar alguns exemplos práticos, que eles têm no caminho até o enriquecimento? Olha, Vitor, o primeiro é exatamente quebrar esse desconforto com relação ao enriquecimento. Eu posso te dizer que eu comecei a buscar isso desde 2005. Na verdade, desde 2003. 2003 foi quando eu virei, mas eu levei 2 anos para sair do negativo até eu passar a sobrar alguma coisa para poder investir. Então, isso foi 2005. O que aconteceu? Durante lá, por exemplo, quando a gente está nesse processo, a gente quer falar, a gente quer conversar com as pessoas. E aí os colegas, muitas vezes, de plantão, diziam, pô, tu é chato, tu é médico, para de falar de dinheiro, tu tem que trabalhar, dinheiro tu deixa com o banco, deixa com o gerente, ele vai cuidar para ti. Pô, tu parece mercenário, tu só pensa em dinheiro, começa isso. Então, esse é um obstáculo. A gente se sente desconfortável porque a gente está no meio onde as pessoas não querem te ouvir. Elas querem ouvir você falar de trabalho, né? Pega mais um plantão, abre mais um horário no teu consultório, pega mais um sobreaviso, enfim. Aí, o que acontece? Esse foi um obstáculo. O outro obstáculo é o obstáculo do conhecimento. Porque quando você não tem o conhecimento, realmente tudo parece muito difícil. Tudo parece, inclusive, impossível. Tá? A gente vê assim, a gente entra naquela rotina de só estudar medicina, 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 e a gente se fecha para finanças, para gestão, para o marketing. A gente acha que isso não é importante, que o simples fato de nós termos um bom diploma, de nós termos, assim, cuidar só da nossa parte assistencial, isso é suficiente. Aí depois a gente percebe que não é. Esse é um outro obstáculo. Buscar o conhecimento de uma coisa que é totalmente diferente daquilo que você está acostumado a fazer, tá? E absorver esse conhecimento. E o terceiro obstáculo que eu enumeraria aqui é colocar isso em prática. Porque às vezes você percorre todo o caminho, quando chega na hora de colocar em prática para você começar a ver o resultado, aí às vezes você retrocede. Por quê? Porque você está numa rotina tão fechada de trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, que não te sobra tempo para poder dedicar o mínimo possível para cuidar dos seus investimentos. Claro, veja, eu desenvolvi uma estratégia, Vitor, que te consome pouco tempo, mas consome tempo. Eu não posso dizer que não tem como, né?
Você vai ter um número de horas ali semanais que você vai ter que dedicar àquilo, pelo menos no começo. Depois fica uma coisa muito mais confortável. Mas, enfim, você tem que dedicar um pouco de tempo àquilo. Agora, se você trabalha virando plantão, vive cansado, tem 4, 5 empregos e tal, você nunca vai ter tempo de fazer, de colocar isso em prática. Então, esses foram os principais obstáculos que eu enfrentei hoje. A questão do obstáculo mental, né, de você encontrar resistência nisso, a falta de conhecimento e a falta de tempo para aplicar aquilo. E aí, quanto mais a gente aplica, e é bem legal isso, viu, Vitor? Porque as pessoas, quando começam a me dar feedback do resultado que elas estão tendo, elas começam a falar assim, olha, Frank, graças a você, eu consegui me livrar de 2 plantões. Entendeu? Quer dizer, ela se livrou de uma coisa que consumia muito tempo, que agora ela já está fazendo o dinheiro dela trabalhar para ela, e aquilo já substituiu o que ela ganhava em 2 plantões. Então, a gente vê o quanto essa questão do tempo é importante. Quer dizer, a pessoa, ela quer ter o tempo livre, ela quer ter o tempo dela para cuidar da família, dos amigos. Agora, se ela só trabalha, aí não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. Então, esses foram os principais obstáculos que eu enfrentei. Tiveram outros, mas foram bem menores que esse. Certo, Frank, vou lembrar disso. Olha Frank. só, olha só. Você me disse uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que eu nunca salientei aqui nesses bate-papos, que é o meio, né? E eu, da mesma maneira que chegam os seus contatos de alunos, pessoas próximas que falam o seguinte, Francinaldo, eu tô num plantão e aí eu puxei um assunto ali, a gente tava ali na sala, assistindo TV, ainda mais neurocirurgia, né? Tava ali com o ortopedista, um geral ali na sala assistindo uma TV, enquanto não tinha demanda. E aí eu comecei a falar, gente, vocês investem, vocês já estudaram? E aí eu vi que eles tinham certa resistência, que ninguém queria falar sobre aquilo, que estava passando talvez um programa de esporte, eles queriam comentar sobre aquilo, falando mais de medicina, falando mal sobre a instituição que eles trabalham, que é sempre assim, Exatamente. que a coordenação não faz aquilo funcionar, Não faz nada. já se viu que esse trabalho aqui era da geral e não era meu, e tudo mais, assim vai. Então a gente sabe como que é. E aí, isso acontece comigo também. Eu não tenho com quem falar. Por isso que eu acho que é muito importante você, se não pode fisicamente frequentar grupos de médicos que falam de marketing, que falam de finanças, que não tem essas barreiras e que você pode virar e falar assim, fulano de tal, meu colega, eu tô com essa realidade no meu consultório ou nos meus investimentos, o que você acha? Você acha que eu deveria ir para cá ou para lá? Por isso que eu acho que é importante, se você não pode fisicamente ter esse tipo de conversa, que a gente sabe que é um meio ainda cerrado, que tem tapa os olhos para isso, que você frequente ambientes ou siga pessoas que falam sobre isso e depois tenha a oportunidade de fazer um curso, porque geralmente você consegue entrar num grupo de WhatsApp só de alunos, para você conversar igual os grupos que você tem, você consegue ter contato com pessoas. Então, acho que realmente isso é uma das primeiras coisas que você deveria, uma coisa prática. Você quer começar a investir, quer começar no marketing, frequente, se não der para frequentar, esteja em grupos de WhatsApp que seja, para conversar com esses seus colegas. E aí, você já me falou desses obstáculos, mas agora eu quero saber, como que um neurocirurgião, que a gente sabe que é uma das especialidades que ainda conseguem ter uma renda acima das outras, geralmente, né? Geralmente, depende aí do local e tudo mais, mas como que ele consegue dobrar um patrimônio em 2 anos? Se você puder dar assim, um passo a passo do que você fez, mesmo que sejam algumas coisas técnicas, vai ser muito interessante a gente ouvir. Olha, pessoal, como nós estamos aqui falando para médicos, então eu coloquei sendo médico. Mas, na verdade, Vitor, qualquer pessoa pode dobrar o patrimônio a cada 3 anos. Pode ser um patrimônio de R$100, pode ser um patrimônio de 100 milhões, de 1 bilhão. Não importa o tamanho do patrimônio. Por quê? Porque a receita para enriquecer, ela está disponível para todos, né? Isso que é mais engraçado. Quando eu dou aula, quando eu dou curso, parece que as pessoas acham que eu descobri a roda, que eu estou reinventando a roda. A roda já existe, ó, há muito tempo mesmo. Acontece que as pessoas não usam, né? Aí eu vou falar aqui sendo bem crítico com todo mundo mesmo, inclusive comigo, eu tive que mudar. Primeira coisa, será mesmo que você quer dobrar seu patrimônio a cada 3 anos? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Nem todo mundo quer, né? Então comece com o objetivo. Exatamente, né? Você tem que ter um objetivo, porque as pessoas falam em
enriquecer ou ganhar dinheiro, mas tudo tem o seu pró e o seu contra, né? Você pode dobrar seu patrimônio? Pode. E deve dobrar, tá? Só que você tem que percorrer um caminho, por exemplo. Você tem que vencer os obstáculos mentais. Você tem que vencer a questão do conhecimento. Eu não vou dar aqui, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vou chegar aqui e dizer, olha, é uma fórmula mágica, pirlim-pim-pim, que você vai colocar lá e daqui a 3 anos vai estar dobrado. Tem que buscar conhecimento e, principalmente, tem que praticar. Mas sabe por que eu te digo que a fórmula já existe, Vitor? Ó, eu vou até... Deixa eu só voltar aqui o meu... Aqui para vocês, ó. A fórmula está aqui, olha. Essa fórmula, ela já existe há muito tempo. M, quanto você quer ter? Qual o seu objetivo, Vitor? Acumular 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões? Ou seu objetivo é só dobrar seu patrimônio mesmo, né? Então, esse é o M, quanto você quer ter. O C, com quanto você vai começar. Você tem que começar com algum valor. Se eu não posso começar com 0. Se eu começar com 0, eu não posso... 0 vezes 0 é 0, né? Eu não posso dobrar 0. E é a taxa de juro que vai remunerar esse capital. 10% ao ano, 15% ao ano, 30% ao ano, aqui vai entrar o seu conhecimento e a sua estratégia. Qual estratégia você vai usar para alocar aquele recurso de forma que ele te dê o melhor retorno possível com o menor risco possível. E o T é o tempo. O tempo durante o qual essa taxa de juro vai remunerar esse capital. Tá? E não precisa ser matemático para saber que essa é uma função exponencial. Ou seja, o tempo é o nosso grande multiplicador desse processo. Então, quando eu falo para uma pessoa de 15 anos que ela tem o maior ativo de todos, ou seja, ela tem o tempo porque ela é jovem, né? Eu estou exatamente colocando isso aqui. Quem tem tempo precisa de pouco dinheiro para enriquecer. Essa é a fórmula do juro composto, pessoal. E segundo Albert Einstein, ela é a maior invenção da humanidade, porque ela permite para qualquer pessoa ficar rica. Tá aqui os ingredientes. É como uma receita de bolo. Eu te dou os ingredientes, você faz um bolo, né? Eu preciso de capital, eu preciso de juro e eu preciso de tempo. Com isso eu consigo enriquecer. E onde é que está a questão do dobrar? Para eu dobrar de capital a cada 3 anos, eu preciso alocar o meu recurso de uma forma que me dê, em média, 2% de ganho ao mês. Aí eu consigo dobrar de patrimônio. Se você pensar bem, 2% ao mês, deixa eu voltar agora para cá, 2% ao mês não é algo difícil de você conseguir. Só é difícil se você não quiser. Porque como é que é o médico hoje, Vitor? Ele é assim. Primeiro, ele não sabe quanto ele ganha. Né? Ele não faz a menor ideia. E por incrível que pareça, muitas vezes ele se orgulha de dizer que não sabe quanto ganha. Ah, eu nem sei quanto eu ganho. Eles falam assim mesmo. Né? Ele não sabe quanto sobra, se é que sobra dinheiro para ele todo mês. E quando sobra, ele larga na mão de uma terceira pessoa para gerir para ele. E geralmente essa terceira pessoa é um banco. Vamos falar assim. Só que num banco, pessoal, vocês não vão conseguir 2% ao mês nunca. Porque o banco ele tem uma série de taxas, uma série de digamos assim, desvantagens para você que uma corretora de valor não tem. Então, veja, você quer dobrar de patrimônio? Primeira coisa, não utilize banco para investimento. Banco é para você receber dinheiro e pagar conta. Você tem que ir para uma corretora. Só que os médicos já têm medo da corretora. Eles já têm dificuldade de fazer essa mudança,
Por quê? Eles já são clientes do banco há muito tempo, eles acham que o banco é a melhor coisa que existe. É cômodo para eles, porque eles dão o dinheiro na mão do banco e, tipo assim, meio que, ó, não é mais problema meu, o banco que se vire para fazer alguma coisa lá. E aí, o que que acontece? Na hora de mudar para a corretora, quando ele finalmente decide que vai mudar, aparece um obstáculo, o banco. Não, não faça isso, doutor. É muito arriscado. Se você fizer isso, você pode perder tudo. Você pode ficar sem nada. Nós já cuidamos do seu dinheiro aqui há muito tempo. É melhor o senhor ficar por aqui. Então, a maioria sucumbe aí. Não consegue quebrar esse obstáculo. Não consegue a questão mental que eu sempre falo. E aí, na corretora, não no banco, ele vai conseguir investir o dinheiro dele em ativos financeiros que tem essa possibilidade de gerar para ele 2% de ganho ao mês. Aí tem várias formas de se fazer isso. Uma delas é a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde. O nosso endpoint na estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde é os 2% ao mês, é o que a gente busca, é o que a gente consegue, em média, né? Lembrando que isso é uma média. E o que é que a gente faz, na verdade, de forma bem resumida para vocês? A gente compra bons ativos, ativos rentáveis, e esses ativos são ativos de renda fixa, ações e fundos imobiliários, e a gente remunera essa carteira de ativos usando o mercado de derivativos. Tá? O mercado de derivativo é a forma mais eficiente de você remunerar os seus ativos. Juntando, lembrando que ao ter bons ativos, você recebe juro na sua carteira. Por exemplo, se você é sócio de uma boa empresa, você recebe juro do lucro dessa empresa. Se você é cotista de bons fundos imobiliários, você vai receber uma taxa de juros relacionada a esses fundos imobiliários. Isso entra, é o que eu chamo aqui, ó. Isso aqui, que eu coloquei aqui, é o que eu chamo de renda passiva. Renda ativa, eu sou empregado de alguém ou eu sou autônomo. Renda passiva, eu sou dono de um negócio, de uma rede de negócio, e eu sou um investidor. Tá? Então, vejam que para você receber juro de uma empresa, você não precisa trabalhar na empresa, você não precisa ser sequer, às vezes, dono da empresa. Você precisa ser sócio. Aí, juntando tudo isso, mais o que você ganha no mercado de derivativos, você consegue com bastante tranquilidade. Veja, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não é, estou dizendo assim, com facilidade. Mas com tranquilidade, você consegue os seus 2% ao mês sem deixar de ser médico. Que é o que eu faço hoje, é o que eu ensino hoje e é o que vários colegas que executam bem a estratégia já estão conseguindo fazer também, tá? E tudo isso aqui, Vitor, olha, eu vou colocar aqui para vocês, baseado numa metodologia muito simples chamada Árvore da Riqueza, né? Então eu coloco aqui para as pessoas que enriquecer é como uma árvore, onde você segue os passos. A raiz dessa árvore é o planejamento financeiro, ou seja, você tem que fazer sobrar dinheiro todo mês para ter a letra C da fórmula. Você faz a sua reserva de emergência para aquelas situações inesperadas que podem acontecer com você. Você faz os seus seguros para caso aconteça alguma doença, alguma invalidez, alguma internação hospitalar, você ser remunerado nesse período que você não está gerando renda. E depois os galhos da árvore são a sua carteira de ativos sendo remuneradas com derivativos. Isso te gera os frutos que você reinveste e vai fazendo com que a sua árvore dê cada vez mais frutos. Esse é o resumo da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde e como eu consigo dobrar meu patrimônio a cada 3 anos. Ótimo, ótimo. Então quer dizer que não é só o neurocirurgião que consegue dobrar o patrimônio a cada 3 anos. E é interessante que a gente, qualquer outra especialidade pode também. E é interessante a gente falar. Qualquer outro profissional, Pessoa, viu, né? Vitor? E assim, eu tenho tido contato, assim, como através da rede social fica fácil o acesso, eu tenho tido contato, por exemplo, hoje tem policial militar que executa a estratégia.
tem funcionário de TI que executa a estratégia, tem engenheiro que executa a estratégia, tem como é? Empresário do ramo de eventos que executa a estratégia. Ou seja, a estratégia é para todos. Gente, a fórmula está aqui. É como se eu te dou uma receita de bolo, qualquer um pode fazer um bolo. Não precisa ser alguém expert, formado em gastronomia e tal. É questão de você decidir, aprender, claro, né? E executar. E você vai chegar lá. Tenho certeza disso. Ótimo, ótimo. Vamos pensar assim, então. Sem o neurocirurgião, eu sou um pediatra. E eu tenho ali um salário líquido, salário assim, um montante de todos os meus proventos. Líquido eu tenho ali 15 mil reais por mês. E aí eu penso, nossa, tá muito longe do milhão, né? Eu, 15 mil reais, sou recém-formado, pego alguns plantões, tenho meu consultório 2 períodos ali na semana e tudo mais. Aí vamos na parte mais objetiva. Quando você for, se você fosse dar uma dica para esse pediatra, então ele tem lá os 15 mil reais líquidos, mas que ele paga o aluguelzinho dele, que ele paga ali o carro dele, um outro estudo, um congresso e tudo mais, e aí não sobra esses 15 mil, a gente sabe disso, sobra ali um pequeno capital. Quanto na sua opinião, eu sei que tudo depende, mas vamos supor que ele vai investir num primeiro momento um X, e aí o quanto que, na sua visão, todo mês ele deveria também poupar para investir. Quanto que deveria ser, na sua visão também, o quanto que ele deveria poupar para ter a reserva de emergência dele, para depois talvez começar a investir, para a gente vai se basear nesse número aqui, depois, é claro, você consegue fazer essa transformação com outros números e tudo mais, mas para quem está de longe, quer começar, quanto que, de forma assim, de forma mais direcionada, você diria? Para chegar em 1 milhão? Para chegar a Precisa 1 milhão, saber. assim, lógico que a gente sabe que não é pouco tempo para isso, mas como você sugere que essa pessoa comece, quanto que ela aporta por mês, a carteira Ó, dela tem que diversificar tanto, tem que ser mais uma carteira conservadora, eu já não acho que é assim, que você vai demorar muito, então, mas eu quero ouvir você falar. então eu posso gastar 1 minutinho quebrando um paradigma aqui, Vitor? Claro. Médico não, médico jamais será conservador. Jamais, jamais, tá? Por quê? Porque o médico, ele acaba a faculdade e monta um consultório, gente. Consultório é um negócio próprio, é um negócio de maior risco que existe no mercado. Mas na hora de investir, ele acha que ele é conservador. Então eu vou dizer para vocês aqui que estão nos ouvindo. Não confundam conservadorismo com medo. Eu posso dizer que os médicos são, grande parte, é medroso. Medroso porque não tem o conhecimento para fazer. Tanto que na estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, nós não usamos perfil de investidor para alocar recursos. Até porque, Vitor, uma pessoa que é conservadora, digamos assim, nos investimentos, ela vai dobrar de patrimônio a cada 42 anos. E aí não vai dar, né? Ela já vai estar morta. Ou vai estar muito velha, não vai poder usufruir. Por quê? Porque uma carteira conservadora vai render aí líquido 2 a 3% ao ano. Não 2 a 3% ao mês, sim ao ano. Então você vai dobrar a cada 42 anos. Imagina, você vai esperar 42 anos para sair de 500 mil para 1 milhão? Não pode fazer isso. Tá? Então eu digo para você o seguinte, em termos digamos assim, psicológicos, na verdade o médico ele não é conservador, ele é medroso. Porque ele não tem um conhecimento e tal, ele prefere deixar que outra pessoa cuide para ele. Então, quero deixar esse alerta aqui para vocês, tá? Que estão me ouvindo. E eu falo isso abertamente, tá? Bom, agora, para uma pessoa que quer chegar em 1 milhão, tá? Claro, a gente precisa de alguns parâmetros para isso. Olha, quem quiser pode entrar lá. Claro, para ajudar o médico a enriquecer. Lá tem várias coisas lá. E uma delas é o seu objetivo, olha. Então, eu coloquei aqui o objetivo de 1 milhão, tá? 1 milhão de reais. Começando, como eu falei, você tem que começar com algum valor, né? Você não pode começar com zero, né? Vamos supor que você comece com 10 mil. E coloque lá R$ 1.000 por mês.
R$ 1.000 por mês. Durante 15 anos, vamos ver quanto que você acumula. R$ 1.594.000. Já é mais do que você queria, né? Era 1 milhão. Ó, R$ 1.000 por mês. R$ 1.000. Pô, se o médico não consegue fazer sobrar R$ 1.000 por mês, alguma coisa está errada aí no planejamento financeiro dele. Ele está realmente jogando dinheiro pelo ralo, sem dúvida nenhuma. R$ 1.000 não é nem um plantão que paga isso. Agora, anos. Em 12 anos, ele chega em 812 mil. Então, deve ser, ele vai demorar 13 anos, provavelmente, aí, para. Deixa ele passar. Opa, deu uma travada aqui, pessoal. Ó, 1 milhão, certinho, ó. 1.019.000. Pronto. Então, o que eu diria para esse pediatra? Bom, desde que ele já não tenha 60 ou 70 anos, porque ele não vai poder esperar 13 anos muito mais. Ó, vamos supor que seja um pediatra que tenha 40 anos. Vai, 40. Com 53 anos, ele começando com 10 mil, colocando R$ 1.000 por mês. Ótimo. Deu uma travada, Francinaldo. Você está me ouvindo? Ótimo, a gente entendeu. Acho que é por conta da câmera. Agora, vamos ver. Pelo menos eu estou te escutando. Tô, né? E onde que ele consegue ter acesso a essa calculadora? É no seu site, né? Se puder falar para ele. Pode entrar aqui, ó. saudeinvestimentos.com.br. É gratuito. Você faz o cadastro, seu login é seu e-mail e a senha você cria. saudeinvestimentos.com.br. Na aba Meu Objetivo, que é para você ver esse resultado aí, fazer essa análise, tá? E olha só, pessoal, aqui eu nem coloquei 2% ao mês. Aqui está 1,5% ao mês. Dentro da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, claro, né? Que é o que a gente ensina. Agora aqui, olha, o que é que eu queria colocar aqui? Então, esse é um caminho que a pessoa pode estar tomando para chegar. Aí você diz assim, Francinaldo, mas 1 milhão dá para eu ter uma independência financeira? Né? Dependendo do seu padrão de vida, pode ser que não dê para um médico, mas ele já vai poder se livrar de um monte de emprego talvez ruim, de um monte de trabalho ruim. E olha aqui, se você contar aqui 13 anos, Vitor, 13 anos dá quantos meses? Vamos fazer a conta aqui. 120 meses, 156 40 meses. 156 meses. Né? 150. Fizer a conta, 156 meses. R$ 1.000 por mês dá R$ 156.000. Mais os 10 mil que ele aportou inicial, R$ 166.000. Ou seja, isso foi o que a pessoa colocou. De onde veio o resto para chegar em 1 milhão? Juros. Juro composto, pessoal. Aprendam isso de uma vez por todas. O juro composto é o nosso maior aliado, mas ele pode ser também o nosso maior inimigo, se ele estiver contra nós. Quando que o juro composto está contra nós? Quando nós estamos endividados. Estamos pagando um monte de taxa para banco, empréstimo consignado, cheque especial, financiamento. Aí, quem está ganhando o juro composto é o banco. Então, eu mostrei aqui, vocês podem brincar lá na calculadora, mudar valor, mudar tempo, mudar objetivo, que vocês vão encontrar o que for mais confortável para vocês, para chegarem lá. Maravilha. Como que é? Saúde? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui pro pessoal, aqui nos comentários. Estou com um pouco de dificuldade aqui para acessar os comentários, Vitor. Porque está desativado. Mas pode falar que depois eu... www.saudeinvestimentos, sem o acento agudo,
Ótimo, saudeinvestimentos.com.br. Maravilha. E aí é o seguinte, a pessoa que segue a tua metodologia, que quer saber mais um pouco, geralmente, você vai ensinar ela a pensar por conta própria, que eu acho que é o caminho. É igual eu tento fazer com marketing. Você vê que eu não faço mais serviços para médico, eu já fiz durante muito tempo. Eu pretendo que ele entenda a essência ali do marketing, entenda as ferramentas, que depois ele vai contratar a pessoa certa para tocar, não tenho tempo. Contrata, mas você sabe o que você está contratando, você sabe cobrar, você sabe tudo. E aí, qual é o direcionamento que geralmente você dá? Você monta carteira junto com eles, você ensina ele a pensar por conta própria, é o grupo que faz acontecer? Como é que funciona? Olha a sua excelente pergunta, Vitor. O médico, ele tem uma outra crença limitante. Eu gosto de falar muito. Acho que você também trabalha com muita crença limitante, gatilhos mentais, que eu sei muito bem disso. Qual é a crença limitante que o médico tem? Ele acha que, né? Ele acaba terceirizando, né? Ele acaba terceirizando o cuidado com o dinheiro dele. Olhem só o que eu vou falar para vocês. O que é importante para nós não deve ser terceirizado. O que é importante para mim, Francinaldo? Educação do meu filho, cuidar da minha família, cuidar da minha profissão, cuidar do meu dinheiro. Isso eu não terceirizo. E a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você mesmo. Só você sabe o que passou para ganhar o seu dinheiro. Só você sabe as noites que você não dormiu, as vezes que você não comeu, os finais de semana que você ficou longe da sua família, o estresse que você passou, todas as coisas ruins para ganhar seu dinheiro. Então, a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde ensina você a cuidar do seu dinheiro. O meu objetivo, o objetivo nosso aqui, é que você seja autônomo, que você assuma as rédeas da sua vida financeira. Claro, ninguém aqui espera um milagre que do dia para a noite você vai fazer isso, mas nós temos todo um suporte através de grupos de WhatsApp, através de mentoria, através de lives que a gente faz 2 vezes por semana para tirar dúvida dos colegas, para que você possa se sentir confortável nisso. Mas o que nós queremos é que você cuide do seu dinheiro. Eu não meto a mão em dinheiro de ninguém, até porque eu não sou certificado para isso, não posso fazer isso por questões legais até. Mas eu ensino você a fazer seu planejamento financeiro, a montar sua reserva, abrir sua conta na corretora, a mexer no home broker, a selecionar as empresas. Tudo isso a gente já tem todo um modus operandi, digamos assim, para que você aprenda a fazer. E o site Saúde Investimentos é uma ferramenta que a gente criou para isso. E várias outras ferramentas que a gente tem também. Então, é você que tem que cuidar do seu dinheiro. Ninguém mais, só você. Maravilha. A mesma coisa eu penso do marketing. Se você não souber marketing, não adianta você terceirizar, que você vai contratar serviço errado, vai pagar mais, vai investir em furado e assim por diante. E, Francinaro, olha só, teve algum hábito que você passou a adotar, seja quando você teve esse ponto de virada, esse turning point na sua vida, quando não teve ali o dinheiro suficiente para fazer a compra do supermercado, ou seja, um hábito mais recente que você adquiriu, que você coloca em prática e isso te ajudou, seja nos investimentos, te ajudou a gerar carreira e tudo mais? Posso sim, vou te colocar meus hábitos mais recentes. Eu encontrei a forma, eu procuro sempre as formas baratas de ter uma vida rica, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, dentre os meus hábitos, né? Eu procuro sempre comprar em quantidade. Coisas que podem ser compradas em quantidade. Por exemplo, eu faço compras em atacadões. Muita gente diz, mas não é muito ruim, você é médico. Eu falo, eu vou ter o mesmo produto que eu compraria no supermercado convencional, pagando 30% menos. Eu não preciso me privar. Outra coisa, eu incorporei e pratico isso, que você não precisa ser dono de um bem para usufruir dele. Então, hoje eu não tenho carro meu. Eu uso carro por assinatura. Eu ando no mesmo carro que eu compraria, que eu iria financiar, que eu iria pagar juro, ou que eu iria me descapitalizar para pagar à vista. Eu fiz um contrato de 3 anos com a locadora, pago a mensalidade. A cada 3 anos eu tenho um carro novo
que eu só faço trocar um pelo outro. Mas eu não sou dono do carro. O carro está alugado para mim. É uma forma de aluguel. Está disponível no Brasil, né? Eu descobri também que eu não preciso ser dono do meu apartamento para morar bem, né? Então, eu vendi meu apartamento hoje, moro de aluguel, e o que eu ganho com os investimentos dá para pagar 7 vezes o aluguel do mesmo apartamento que eu iria morar. E vários outros hábitos, né? Eu procuro fazer compras, por exemplo, online, que aí eu pago mais barato. Uso muito cashback. Eu sempre posto lá nos meus stories. Olha, pessoal, mais um cashback aqui de tantos por cento, mais um desconto aqui. Eu sempre coloco lá. Por isso que eu falei para vocês, a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde virou o estilo de vida de uma pessoa rica. A gente tem a ideia, Vitor, de que o rico ele é dono de tudo, de que ele esbanja. O cara tem 3 mansões, 4 helicópteros, 5 lanchas, não sei o que, campo de golfe, etc. Isso eu posso falar para vocês. Quem faz isso é uma pessoa pobre que tem dinheiro. O rico, ele não é dono de nada, ele só é dono de ativo. Ele só é dono de ações, empresas, fundos, moeda estrangeira, coisas que trazem dinheiro para ele. Porém, ele usufrui de tudo, sem precisar ser dono. Então, essa foi a minha mudança de hábito assim maior. Foi passar a usufruir de tudo que eu quero, pagando menos, sem me privar. Ou seja, eu acho interessante até a gente indicar, eu acho que o primeiro livro que me deixou claro essa questão de construir ativos e parar de ter passivos, ou seja, para que eu tenho 2 carros na garagem, para que eu tenho 2 apartamentos, ou isso, aquilo, foi Pai Rico, Pai Pobre, foi o primeiro que me deu esse input e cada vez que eu lanço um curso online, eu não sei porque você tem também seus cursos online, eu sempre penso assim, é mais um ativo que eu estou colocando, porque daqui 2 anos vai ter alguém comprando esse curso aqui que vai me entrar R$ 500, aí vai ter daqui 2 anos alguém comprando esse outro curso que me entra mais 200, ou seja, sempre ativos para entrar e ter cada vez menos ativos. Né? E o que você está falando, não preciso ter meu apartamento, não preciso ter meu carro do ano para ser rico. O que eu preciso se eu quero dobrar, triplicar, né, meu patrimônio aí durante algum tempo, eu preciso focar em ter cada vez mais ativos. E a gente já está aqui entrando nos momentos finais da nossa... Travou aí um pouquinho, eu vim mais para a próxima aqui do roteador, tá? Vamos lá. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Não, simplesmente estava batendo um papo falando sobre essa questão de ativos e passivos e a gente está, infelizmente, no último minuto. Eu vou te agradecer por estar aqui presente. Já te agradeci, na verdade. E eu deixo com você esse último minuto aqui para deixar um recado para os seus colegas. Se possível, falar um pouquinho aí sobre marketing, se faz ou não. E também deixar o seu recado final. Sem dúvida nenhuma, né, Vitor? Olha só. Hoje o médico precisa entender dos 4 pilares do enriquecimento. Ele precisa entender de finanças, ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de gestão e precisa entender de empreendedorismo. Só o conhecimento médico hoje não é mais suficiente para ele ter o sucesso na carreira dele, para ele ser o médico celebridade. Vou colocar aqui como você mesmo fala muito isso, tá? Tem que ir além da medicina, tem que eliminar a caixinha, começar a pensar e agir de forma diferente. E com relação à parte financeira, eu quero dizer para vocês o seguinte: o médico que não cuida do seu dinheiro vai passar a vida inteira trabalhando para os outros. Então, aprendam a cuidar do dinheiro de vocês, deixem de ser escravos de plano de saúde, escravos do governo, escravos de cooperativas, escravos de OS e passem a trabalhar para o seu próprio enriquecimento. Dessa forma, você vai poder fazer a medicina que sempre sonhou em fazer, porque você vai ser livre. Maravilha! E assim a gente se despede mais uma vez. Quem ouvir essa live daqui 2, 3, 10 anos vai ter se arrependido de não ter ouvido antes, não ter começado antes, o aporte inicial. E vai ficar no IGTV, sim. Então pronto. E aí vai se arrepender de não ter começado antes esse rumo ao 1 milhão, né? Um grande abraço, Renato. Um abraço a todos, obrigado pela atenção